Oi pessoal, meu nome é Keren Apuki, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu quero compartilhar com vocês vídeos sobre maternidade, saúde mental, vida com Deus. E no vídeo de hoje eu quero falar a respeito de meus sintomas da gravidez. Sou gravidinha, é a minha primeira gestação, com 22 semanas nesse momento. E eu quero compartilhar com vocês então os meus primeiros sintomas de gravidez. Esse vídeo também é para você, mamãe, para você gestante, para você tentante, para você que sonha em gerar um bebezinho aí no seu ventre, assim como eu. Antes dos meus primeiros sintomas, quero compartilhar com vocês aqui a minha experiência e também quero dizer que é a minha experiência, né? Cada mamãe aí é diferente, cada mamãe tem a sua experiência, né? E aí, se você quiser compartilhar comigo a sua experiência, escreva aqui a experiência de vocês nos comentários pra gente compartilhar as histórias. Eu acredito que vai ser muito legal. Eu engravidei em novembro de 2022, mas eu parei de tomar anticoncepcional. Eu já tomava anticoncepcional há uns 3 anos. Eu parei de tomar o anticoncepcional e eu pensei que eu não iria engravidar tão rapidamente. Acontece com muitas mulheres, né, que tentam engravidar, que sonham, mas eu quero dizer pra você que nada está perdido, tá bom? Procure uma ajuda, procure um tratamento médico, procure aí uma orientação para você ter o tão sonhado filho, filha, né? Eu creio muito que a ciência tá aí para isso, a ciência, a medicina nos ajuda muito. Como eu disse para vocês, eu parei de tomar o anticoncepcional em setembro de 2022 e eu engravidei em novembro de 2022. Então, nesse período aí, eu tive 2 períodos menstruais. E eu não imaginava que ia ser tão rápido, né? Eu já tinha olhado a respeito do corpo ter que se adaptar novamente, né? Liberar o hormônio do anticoncepcional. E aí, eu pensei assim, eu vou demorar uns 6 meses para engravidar, talvez, quem sabe, um ano e meio, e eu tava muito tranquila a esse respeito. Só que eu então menstruei 2 vezes e comecei a sentir alguns sintomas. O primeiro sintoma que eu senti foi um mal-estar muito grande. Um mal-estar assim, não era um cansaço assim de semanas de trabalho, não, era um cansaço assim, sem explicação, né? Um sono sem explicação. Só que nas minhas contas, né, a minha menstruação nunca foi muito regular. Então, nas minhas contas ali, a minha menstruação estava ali uns 4 dias atrasados. Eu tava também sentindo, além do cansaço, uma cólica muito forte. Uma cólica assim, a qualquer momento minha menstruação vai descer. E aí eu senti isso. Eu não sei se as mamães aqui de primeira viagem, assim como eu, sentiram muita cólica no início da gestação, e foi algo pra mim assim surpreendente, porque no meu período menstrual normal eu nunca senti muita cólica. Então pra mim era comum cólicas mais esporádicas assim, no início da menstruação e depois passava. Eu comecei a sentir dores assim muito intensas. E aí nesse meio tempo, antes mesmo de eu engravidar, eu descobri que eu estava com intolerância à lactose. Então era algo ainda que me incomodava, né? Porque a dieta para quem é intolerante, ela é um pouco restrita. Tudo hoje em dia você tem ali o consumo de leite. E aí tem todos os sintomas de intolerância à lactose ali, que são sintomas de gases, de barriga estufada. E aí, nesse meio tempo, né, eu tirei um pouco dos alimentos que tinham a lactose, né? Então eu comecei a ter uma dieta mais restrita, até mesmo para que os sintomas ficassem menos evidentes. Eu fiz um teste, então assim, a minha última menstruação foi no dia 6 de novembro. Então, a minha menstruação, se tivesse, né, reguladinha ali, que era um ciclo de 28 dias, eu deveria ter a menstruação ali lá pro dia 4, dia 5 de dezembro. E
no dia 9 de dezembro eu estava sentindo muito cansaço, muito sono e muita cólica. E eu sentia cólica mesmo. E eu resolvi fazer um teste de farmácia no dia 9 de dezembro. Eu fiz um teste de farmácia e fiquei esperando. E aí deram 2 risquinhos. Eu vou colocar a foto aqui pra vocês dos 2 risquinhos que deu no exame. E aí, esses risquinhos, eu pensei assim, tá muito fraco. E aí, o que eu fiz? Eu resolvi fazer um exame de sangue, que é o beta-HCG. E nesse exame, o beta-HCG deu o resultado, eu estou até aqui com o resultado, depois eu posso colocar para vocês, deu 32,3. E esse exame eu fiz no dia 10, no dia 9. E aí o resultado saiu no dia 10. E aí, juntamente com esse exame, eu estava sentindo sintomas gripais. E eu fiz um teste de Covid. E eu também estava com Covid. E aí, no dia que saiu o resultado, tanto do beta-HCG, tanto do exame de Covid, eu descobri que eu estava com Covid e estava gravidinha. Então, a minha cabeça foi a mil. Eu não consegui nem fazer uma surpresa pro meu marido, deixa pro próximo bebê. Eu não consegui fazer uma surpresa porque eu fiquei muito insegura com a questão de estar com Covid e estar grávida. E a minha cabeça foi a mil. E não foi algo que eu compartilhei, porque como eu não tinha feito a surpresa para o meu esposo, eu queria fazer surpresa para os nossos familiares, né? Para que fosse algo muito legal para todos, enfim. E aí eu fiquei muito mal. Só que eu fiquei mal de Covid, mais ou menos assim, uns 7, 8 dias que eu fiquei muito mal. Já tinha sido vacinada, já tinha as 3 doses da Covid e foi algo surpreendente pra mim porque eu pensei que eu não fosse, talvez, se fosse contaminada, eu não imaginei que eu teria tantos sintomas como eu tive e até mesmo com essa insegurança de estar grávida. E nesse meio tempo, eu tive alguns sangramentos. Então, desde o resultado no dia 10 de dezembro, que eu descobri que eu estava grávida, eu já marquei um médico e fui. E na realidade era uma médica assim de rotina. E aí eu fui nessa médica e ela foi um pouco insensível comigo, porque eu compartilhei, levei o exame para ela e ela me disse assim: olha, todo sangramento é ameaça de aborto. Então vocês imaginam só, eu fui na médica no dia 14 de dezembro, ou seja, tinham 4 dias que eu tinha descoberto a gravidez e eu estava com Covid. E aí foi algo assim, muito insensível, não querendo julgar essa médica, mas eu acredito que profissionais de saúde devam ter mais empatia, né, uns com os outros. E acaba que no decorrer do dia a dia a gente tem que tomar cuidado para não ficar tão insensível com a história do outro, né, com a experiência do outro. Eu fiquei assim muito assustada. Ela não deixou meu marido entrar na sala de atendimento. E ela era uma médica que não era uma obstetra, ela era somente uma ginecologista. E depois de lá, eu saí, né, muito abalada, com a incerteza e a insegurança de talvez sofrer um aborto, alguma coisa assim. Ela me passou um pedido médico para o dia 29 de dezembro eu fazer então uma ultrassom. Só que antes disso, né, eu marquei um outro médico, foi no dia 17 de dezembro, que é o meu médico atual, é um médico super empático, um médico muito profissional, e ele me atendeu o meu esposo com muito carinho, e ele nos recebeu, e ele com muita franqueza, mas com muito zelo, ele disse pra gente que a gente deveria repetir o exame beta-HCG. O beta-HCG eu repeti no mesmo dia. Então, só para organizar aqui, eu fiz o exame de gravidez no dia 10 de dezembro, né, que eu peguei o resultado, descobri que eu estava grávida. E aí, no dia 17 de dezembro, ou seja, 14, 10, com 7 dias então, depois do exame, eu fiz outro exame. E aí ele disse assim: olha, você vai ter que fazer um exame. Se der igual ou muito baixo ainda, nós vamos investigar. Se der inferior, também nós vamos investigar. Então ele tinha que duplicar ou triplicar.
saiu o exame. Pra minha surpresa, eu fiquei assim muito ansiosa, né? As mamães tentantes aí vão me entender. E eu fiquei olhando o resultado para ver se tinha um resultado, se já tinha saído. E eu lembro que nesse dia, 17 de dezembro, eu saí durante a semana e ainda sentindo muita cólica e tendo alguns sangramentos esporádicos. Então a cólica que eu sentia era como se de fato minha menstruação fosse descer. E tinha assim, era um sangramento que não era um sangue vivo, era como se fosse um sangramento de, eles dizem, né, que é de inidação. Mas eu, assim, não fui orientada por isso, procurei muitas informações sobre isso e eu queria me apegar era nisso, que era de fato um sangramento de inidação, né, que é quando o embrião ali fecunda na parede do útero, enfim. E aí eu tava apegada nisso. E no dia então, 17, saiu o resultado do beta-HCG. E ao invés de duplicar ou triplicar, foi muito além. Deu 1900 e tanto, 1932. Eu até vou colocar aqui pra vocês também o exame. E aí eu fiquei muito feliz mesmo. E eu mandei o WhatsApp, né, para um médico. Como eu disse para vocês aqui, muito carinhoso, ele nos atendeu e pediu para que a gente retornasse para ele pelo WhatsApp. E nós ficamos muito felizes, então, mas assim, ainda meio incertos. Essa outra médica do dia 14 de dezembro, né, que eu disse para vocês que me tratou com uma certa insensibilidade, foi nada empática com a gente, ela disse pra gente assim, olha, se vocês fizerem um ultrassom antes, né, assim, da data do dia 29 de dezembro, vocês não vão conseguir ver nada. E aí foi o que aconteceu. Eu senti ali uma cólica muito forte e eu tive que ir ao pronto-socorro. E tinha lá um obstetra e foi muito carinhoso com a gente, assim, muito enviado por Deus também, que nos orientou. Ele chegou a desenhar pra gente e a mostrar pra gente o processo ali de fecundação do óvulo, quase que deu uma aula pra gente ali de biologia. E foi muito importante para nós nesse momento, confortou o nosso coração. E como era à noite, né, eu tive que tomar Buscopan na veia e depois comecei a administrar os remédios para não sentir dor. E eu falei para ele do meu receio de ter que tomar remédios estando grávida. E ele me disse, olha, grávida pode tomar sim, não é todo remédio, mas grávida pode tomar medicamentos ali pra, né, assim, não sentir dor. Eu tomei um remédio na veia ali pra dor, foi algo assim que melhorou. Só que no outro dia eu fui fazer o ultrassom. E aí, pasmem, mamãezinhas, tentantes, sonhantes, eu encontrei um outro médico que foi muito insensível com a gente. A gente sabe que a mulher passa por essa transformação que é algo surreal, é algo assim que é muito um milagre de Deus você poder gerar outra vida, você gerar um ser. E a gente fica muito sensível, a gente fica muito com os sentimentos ali à flor da pele. E ele, na ultrassom, ele reconheceu que existia o saco gestacional, só que não havia embrião, porque na verdade estava muito novinho ainda, né? Então nós descobrimos a gravidez ali com 5 semanas. Então tava muito novo. Esse médico falou pra gente que a gente poderia, porque eu tava sentindo tanta cólica, eu tava até imaginando que eu pudesse ter alguma gravidez ectópica, né? Que é aquela gravidez que dá nas trompas, que a mulher sente muita dor, né? E vem com sangramento e tudo. Então, ele falou pra gente assim, olha, você tem um saco gestacional, mas você tem os ovários muito grandes. E aí ele disse assim, será que você não tem ovário policístico? E ele começou a sugerir um monte de coisa que eu poderia ter, sendo que ele não pediu demais exames, era uma coisa que ele estava fazendo a partir daquela avaliação ali única. Ele não me pediu outros exames, ele não vinha me acompanhando, ele não era o meu ginecologista. Então, foi algo ali que deixou minha cabeça mais a mil ainda. E aí ele falou assim, olha, eu acho que você tem ovário policístico. Aí depois ele falou, não, mas você engravidou? Aí eu falei, eu de fato tô grávida. Mas aí eu comecei a imaginar, será que eu tenho uma gravidez anembrionária, que é aquela gravidez que tem o saco gestacional, mas que não evolui, né, que o embrião não fecunda. E aí eu fiquei muito apreensiva. Mas como eu já tinha comprovação ali do teste HCG, eu vi que esse hormônio, né, ele estava
estava aumentando. E com isso, todos os meus sintomas também estavam aumentando ali. Os primeiros sintomas, então, que eu senti foi a questão da cólica, né? A questão do mal-estar, um cansaço, um sono. E também eu comecei a sentir muita fome. Então, logo que eu fiz o exame e eu descobri que eu estava grávida, eu já comecei a tomar o ácido fólico. Então é algo interessante porque, assim, eu conheço muitas pessoas que engravidaram, muitas pessoas que estavam tentando engravidar, mas eu, de fato, assim, compartilhando aqui com vocês, eu não sabia da questão do ácido fólico. Foi algo assim que o nosso médico, né, o meu médico, ele disse, olha, bom, muitas mulheres introduzem o ácido fólico, né, que diminui o risco de má formação do feto. E aí, logo no início, desde quando eu descobri, eu comecei a tomar o ácido fólico, mas eu não me atentei que eu deveria tomar antes ali de engravidar, porque de fato não haviam me falado. Quando eu parei de tomar o anticoncepcional, eu até atualizei a minha cartela de vacinas, então eu já sabia que existiam algumas vacinas que eu não poderia tomar na gestação, porque poderia, assim, ser abortiva e tudo, então eu já estava ali meio que me preparando, mas de fato o ácido fólico eu não sabia. E aí, até uma dica aí para as mamães, né, para as tentantes que querem aí, é muito importante o uso também do ácido fólico, né? Então procure ser um médico, procure uma orientação médica, né? Procure um profissional que vai orientar vocês aí o que vocês devem fazer ou não fazer. E aí, o que aconteceu? Eu já comecei a tomar o ácido fólico. E depois disso, a minha gravidez foi evoluindo. Então eu já tive, logo depois desse ultrassom, que eu consegui ver só o saco gestacional, eu fiz outro ultrassom, deu pra gente ver o embrião. Eu até conferi aqui no meu exame que a gente conseguiu fazer o exame, a gente viu ali que tinha o saco gestacional, mas tinha ali a vesícula vitelina, né, que simbolizava ali uma gestação em evolução. E aí depois disso eu guardei a ansiedade, né, tive mais 2 consultas médicas e ali administrando os sintomas, né. Então, como eu disse pra vocês, me veio uma fome muito grande e eu sempre fui mais doceira, assim. Eu sempre gostei mais do doce, então chocolate, todo tipo de doce ali me agradava. E eu não conseguia ver o doce, porque eu comecei a ter enjoos. Eu queria algo salgado, então assim, uma carninha pra mim, algo ali que fosse salgado, eu queria demais. Uma fome de leão, uma fome mesmo de leão. Eu tô até olhando aqui, fevereiro, aí eu fiz outro exame. Então, assim, eu já tava bem evoluída, né, na gravidez. Então, assim, eu descobri, então, a gravidez, assim, no inicinho com 4 ou 5 semanas. E eu consegui, de fato, ver o bebezinho formadinho já e tudo. E compreender ali, não, de fato eu tô grávida. Porque meio que não caiu a ficha. Eu estava, então, com 13 semanas. Primeiro ultrassom, assim mesmo, de fato, que deu pra ver ali o feto formadinho, com 13 semanas. E aí também eu consegui já ver o sexo do bebê. Só que nesse ultrassom, a gente preferiu que as nossas irmãs soubessem ali do sexo do bebê. As titias, a gente preferiu que elas soubessem porque a gente gostaria de fazer, o chá revelação, e que foi feito. Depois eu volto aqui para contar para vocês como que foi o nosso chá revelação e tudo, mas já era algo assim que a gente já suspeitava que fosse mesmo, a gente já tinha assim, uma certeza no nosso coração. Mas então nós fizemos aí o ultrassom e houve um erro de data. Na minha ideia eu tinha de que fosse 6 de novembro, mas na realidade nós engravidamos no dia 17 de novembro. Então assim, teve um erro ali de data. Eu fiz o ultrassom, eu estava com 13 semanas e 1 dia. E na minha cabeça, eu estava com 14 semanas e 4 dias. Então aí, mamães, conversem com seu médico, conversem com o profissional e avaliem aí de fato, né? Cada caso é um caso. Vocês podem de fato fazer alguma confusão. É tudo muito novo. É uma transformação muito grande no corpo da mulher, nos sentimentos, né? Nos hormônios que estão ali muito aflorados. Então, a gente tem essa instabilidade, né, de humor, de hormônio,
e de tudo, né? Fica tudo muito à flor da pele. Um outro sintoma que eu esqueci foi a pele oleosa. A pele muito oleosa. Então, a minha pele é uma pele mais pra mista, assim. Mas a minha pele foi, assim, muito oleosa. Muita espinha. Assim, de ficar muito visível mesmo que havia ali uma transformação em mim. É muito legal a gente ver todos os hormônios ali aflorados e tanto que a gente pode se transformar para gerar aí uma vida. É algo muito maravilhoso. Então é isso. Esses foram meus sintomas. Contei aqui para vocês, abri meu coração aqui um pouquinho da minha experiência. E eu espero aqui poder compartilhar mais com vocês dessa minha gestação. Agora nós estamos com 22 semanas e estamos aqui com o Benjamin no forninho, um meninão, e nós estamos muito felizes e eu creio muito também que você que tem um sonho aí de ser mamãe, que você será mamãe, procure ajuda, procure orientação médica e eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma com esse vídeo, contando a minha experiência. Eu quero trazer mais aqui vídeos sobre sintomas do segundo trimestre, do terceiro trimestre e a gente vai se vendo por aqui. Então até o próximo vídeo, um beijo pra vocês, tchau, tchau!